Eu sou a sacerdotisa Elis e eu espero trazer com esse vídeo alguns conceitos, conhecimentos, compartilhar a minha experiência, o meu ponto de vista de uma alquimista, o que que é ser mago, o que ser mago mudou na minha vida, enfim. Quero compartilhar um pouquinho de mim com você através desse vídeo. Vou começar por uma historinha para a gente falar sobre proatividade. Um dos primeiros conceitos que a gente vai exercitando colocar em prática e na nossa vida, depois que você conhece a Kabbalah, e que talvez seja um dos mais difíceis, que é para a gente exercitar o resto da vida, mas também mais importantes, né? Compartilhar a proatividade. Certa vez eu estava fazendo um curso, tinha as minhas amigas, né, do grupo do curso, e eu sentava com todas, né, participava dos grupos, até que chegou um certo momento que uma das minhas colegas, né, do grupo, da turma, me abordou na recepção, né, da escola que a gente fazia parte, e ela falou assim, em alto tom, né, todos que estavam na recepção ouviram, porque não foi uma coisa discreta, falou alto, que nunca mais era para eu falar com ela, que que os nossos caminhos terminavam ali. Ai, gente, desculpa. É, mas que os nossos caminhos terminavam ali, que a partir dali cada uma ia seguir o seu destino. Enfim, foi bem grossa e falou um monte de besteira. Eu não estava esperando aquilo. Eu não tinha afinidade nenhuma com a pessoa, mas eu também não tinha nada contra, assim, não tinha nada. E foi muito estranho aquilo, assim, né? Mas eu acredito que eu tenho até uma postura humilde com as pessoas, né? Porque é muito difícil mesmo, de me tirar do sério e fazer eu ter uma reação violenta com alguém, né? Até porque esse é o meu desafio de Gevurah, né? É segurar o Marte em mim, né? Mas o meu autoconhecimento me traz isso, saber que eu preciso segurar, porque senão eu sou da guerra, né? E aí eu olhei para a cara do ser, eu ainda estava carinhosa, ainda estava tipo, né? Nossa, mas o que está acontecendo? O que que eu te fiz? E aí ela foi mais incisiva ainda, aumentou mais ainda o tom, né? E falou que nunca mais, que não era para eu cumprimentar, que não era para eu dirigir a palavra, que ela não queria ter nenhum tipo de contato comigo. E assim, eu olhei e falei, tá bom, tudo bem, então. É, aceitei, né? E segui meu caminho, né? Na hora eu fiquei um pouco constrangida na recepção, né? Porque ela falou bem alto, todo mundo que estava ali participou, presenciou, né? Tipo, vivenciou, acho que o meu constrangimento comigo. E aí eu não entendi nada. Depois eu ainda cheguei a comentar com algumas outras amigas, né, do mesmo grupo, tipo, o que que estava acontecendo, o que que foi aquilo, né? Tipo, a louca, né? Ninguém sabia o porquê que ela tinha feito aquilo comigo, né? Enfim, eu estou dando exemplo dessa história, gente, para falar da proatividade. A proatividade, ela fala que a gente tem que ter um autocontrole, um controle sobre quem somos nós mesmos, né? E dos nossos sentimentos e dos nossos pensamentos, para não deixar a gente se abalar com o que vem do externo, né? É óbvio que na hora ali me abalou, cheguei a ficar constrangida, enfim, mexeu um pouco com a minha timidez, né? Fiquei um pouco envergonhada e tal, mas não que eu levasse para casa algum sentimento de raiva que ela tinha por mim. E é aí que entra a atitude do mago, é aí que entra a proatividade. O que ela tivesse contra mim não me pertencia, pertencia a ela, não me dizia respeito. Eu nem entendi exatamente o que que ela tinha contra mim.
De verdade, gente, essa história é verdadeira. Quem for ouvir, tem muita gente aí que vai ouvir a história que vai reconhecer os personagens e tudo mais, né? Assim, não era sobre mim, era sobre ela. Ela tinha alguma coisa contra mim, eu não, né? Então, o fato de eu conseguir não ter raiva dela, ou ter algum tipo de sentimento, ou deixar isso me afetar de alguma forma, e a gente conviveu junto por mais alguns anos, né, trilhando os estudos juntas, né? E aí, quando ela queria me cumprimentar, eu cumprimentava, quando não queria, eu também não ligava, mas assim, ok, né? Tipo, aquele sentimento todo dela não fazia respeito a mim, fazia respeito a ela. E como dizia meu primeiro mestre de cabala, ele falava: se você entrega um presente para alguém e ele não recebe o presente da sua mão, o presente fica com quem? Se você não recebe, o presente fica com quem? Fica com quem queria te dar o presente. A raiva, a inveja, esses sentimentos, quem nutre pelo outro se auto-machuca, se auto-pune, né? Se auto-envenena, e não o outro se o outro não receber. Então, esse primeiro conceito, ele fala muito sobre isso, né? Sobre não se afetar pelo externo, sobre não receber aquilo que não te pertence. Mas você tem que ter muita consciência, muita expansão de consciência, muito entendimento para conseguir colocar isso em prática, né? Para você conseguir não se abalar realmente ou não mudar as suas escolhas, as suas ações, as decisões que você tomaria por conta, né, de uma energia que vem do externo. E energia que vem do externo, gente, ela pode vir de muitas formas, e é aí que entra também o ponto de vista da alquimista, né? É, eu tenho muita atenção com o que vem para mim em todos os sentidos, de todas as dimensões e de todas as formas, né? Energeticamente, não só aquilo que eu estou vendo no físico. O que a gente está vendo no físico é fácil, né? Alguém que te confronta, que te fala na sua cara como ela falou, tá explícito, mas e aquilo que a pessoa está sentindo por você, está pensando em você e não fala? É muito desconfortável para mim é muito desconfortável, e é algo que eu tenho que lidar no dia a dia, com as formas, pensamento e os sentimentos das outras pessoas, porque eu tenho, o meu instrumento está muito afinadinho, eu consigo perceber até quem é, né? E isso eu estou falando de quem quer bem e quem não quer, de todo tipo de pessoas, né? Então, tanto aquelas pessoas que recorrem a mim pedindo um socorro, então vem aquele alerta, assim, é como se a pessoa estivesse gritando aqui para mim, e me incomoda bastante, assim, né? Mas calma, gente, tudo bem, eu sei lidar com isso. Não vão aí os meus clientes e alunos ficarem chateados por causa disso. Isso é normal, gente. Mas eu sinto, né? Tanto quem está pedindo socorro, como quem está com raiva, como quem está com inveja, como quem está ressentido, como alguém que está com uma expectativa esperando alguma coisa de mim que eu também não quero corresponder. Enfim, tudo aquilo, né? Todo tipo de sentimento, pensamento, eu consigo perceber no meu campo e muitas vezes consigo perceber até de onde vem. É, e isso é difícil de lidar, né? Mas eu consigo, também tenho ferramentas, aí que entra também o ser alquimista. Eu tenho muito tipo de ferramenta para limpar a energia de inveja, de magia, de olho gordo, enfim, de ressentimento. Eu tenho pendelebreu, eu tenho a minha mesa, eu tenho uma série, uma infinidade de recursos, situações, a radiestesia, enfim, magia, simpatia, eu tenho de um tudo, gente. E até a apometria, uma chama violeta, a gente já limpa tudo. Então, assim, eu tenho recursos para lidar com essas situações, né? Não se preocupem aí comigo, tá tudo bem, gente. Eu tiro de letra as coisas, né? E aprendo com elas, né? Mas eu consigo perceber, né? Então, quando você não recebe o presente, ele fica com quem te mandou. Conclusão aí dessa história, né? E falando ainda da proatividade.
Essa pessoa guardou sentimentos estranhos por mim por uns 5 anos. E eu não, é, por mais que ela tenha feito aquilo comigo, eu deixei de lado já no primeiro momento, assim, por mais que foi muito impactante o que ela fez comigo, que não é qualquer pessoa que chega na gente e maltrata a gente assim na frente dos outros, né? Por mais que foi impactante, assim, ela não era uma pessoa que simbolizasse muita coisa para mim, assim, eu não tinha afinidade. Então, também, tipo, o que ela pensa, eu tenho muito isso, né, de dar valor a quem tem valor. Então, quem não tem valor nenhum para mim, o que diz não tem valor nenhum também, né? Olha, é até ruim falar assim, coitada, né? Tipo, enfim. Mas é isso, né? Se pegar, por exemplo, um ladrão aí que fala um monte de besteira e mente o tempo todo, eu não dou nem um minuto de atenção meu ou consideração ao que a pessoa está dizendo. Tipo, eu deleto, nem existe no meu campo. E assim foi. Então, foi fácil para mim passar aqueles anos, e não ter nenhum tipo de resposta àquilo que aconteceu. Passaram-se 5 anos, para completar e terminar a história, né? Passaram-se 5 anos e a gente estava assim numa situação de prazer, de lazer, estava todo mundo bem, né? Uma confraternização, muitas pessoas queridas, né? A gente feliz do reencontro com pessoas que a gente ama muito, e a gente estava num papo gostoso. E ela se aproximou, eu estava rindo com as amigas, e ela falou: acho que hoje eu vou falar para ela. Falou para algumas das que estavam na mesa. E eu olhei assim, eu não puxei por ela, eu não perguntei, né? Eu não falava com ela há uns 5 anos, embora eu cruzasse, convivesse e fizesse muitas situações, às vezes, com ela ali do lado, né? E ela falou: eu vou te contar, o que que aconteceu entre nós, né? Como diz a minha amiga, nós é muita gente, né? Eu não estava nessa jogada, mas enfim. É, o que aconteceu entre nós há uns anos atrás, eu fiquei curiosa e deixei ela falar, mas eu não estava colocando expectativa nenhuma, sentimento nenhum, nem nada. Enfim. Aí ela contou o que que aconteceu na época, gente, que eu jamais ia imaginar, jamais, jamais. Eu sou muito carinhosa, hoje eu estou um pouco mais contida nessa coisa de dar longos abraços de Alicia, né? Mas na época, assim, no começo dessa jornada de estudos de expansão de consciência e tal, a gente era muito amoroso, então todo mundo se abraçava muito, né? No encontro, o grupo ali, todo mundo estudando magia e tudo mais. Então a gente chegava e abraçava. E eu abraçava a todos, homens e mulheres. E nessa época eu estava solteira, não devia nada para ninguém. Só que eu não tinha interesse nenhum em uma pessoa que eu estava abraçando e que eu ficava muitas vezes conversando, porque a pessoa me tratava com muito respeito e muito carinho, e eu abraçava e eu conversava, e eu jamais ia imaginar que ela, tinha um namoro com essa pessoa. Eu jamais, eu nunca ia imaginar, até porque os dois não tinham, assim, sei lá, eu nunca ia dizer que aquilo era um casal, né? Então, eu não tinha intenção absolutamente nenhuma, né, de dar em cima. Só que ela entendeu que a forma carinhosa com que eu falava, com que eu abraçava, com que eu conversava com a pessoa, que eu estava provocando ela, né? Que eu estava fazendo de propósito porque ela gostava da pessoa. Ela achava que eu sabia. E eu não sabia, gente. Não estava nem aí para quem é que ela gostava, tipo, nada. E aí foi muito louco. Ela me pediu desculpas. Ela me pediu desculpas. Ela falou. E você. Aí ela ficou muito surpresa porque ela achava que eu sabia. Eu falei, imagina, nunca. Nunca ia imaginar. Aliás, estou muito chocada de saber que você teve alguma coisa com fulano de tal, né? Tipo, nossa, surreal. Aí ela mesma falou, é surreal mesmo. Hoje eu vejo que a gente não tinha nada a ver, enfim, foi um episódio. Mas para ela, eu fiz de propósito, né?
ela achou que eu provoquei ela, que eu estava fazendo ciúmes para ela. E eu não estava nem aí para ela, gente. Então, ela me pediu desculpas e essa história encerrou aí. Só quem carregou os sentimentos foi ela, né? Só que hoje eu entendo, né? Nessa época talvez eu não tinha o aparelho tão afinado, né? Hoje eu entendo que alguém que fica com ressentimentos para com você, seja de raiva, seja de ódio, seja de ciúmes, seja de inveja, seja lá o que for. Gente, assim, é energia. Você mandou, é que nem uma bola de ping-pong que bate na parede e volta. A pessoa recebe, claro, né? Tudo aquilo que ela mandou para mim, ela recebe. Mas eu recebia de alguma forma algum tipo de energia negativa, vamos dizer assim, da pessoa, né? Eu estou dizendo que eu consigo perceber muitas pessoas, mas devem ter pessoas que eu nem faço ideia, né? Mas que se inspiram em mim, né? Que se inspiram no meu trabalho, que querem, muitos alunos que vêm fazer, querem chegar num patamar, querem chegar num patamar de conhecimento. Então, essa inspiração, ela pode vir como se fosse um olhar demais para o que eu sou, para o que eu faço, e isso ressoar como uma inveja. Então, são muitas energias diferentes e nós somos suscetíveis a todas essas energias. Isso tudo impacta sobre nós. Eu estou frisando muito essa coisa das relações, né? Porque quando a gente descortina, quando a gente começa a estudar tanto a árvore da vida quanto a Kabbalah, né? O Zohar, esses conhecimentos todos, a gente vai descortinando os véus de ilusão, a gente vai acessando e entendendo muito mais, e é isso que eu acho que eu quero trazer para vocês com esses vídeos, assim, eu acho que é isso que eu quero trazer sobre o alquimista e sobre como é ter esse outro ponto de vista, ou esse conhecimento, de entender que nós somos muito mais no não físico do que o físico. O físico é um reflexo do não físico, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. Então, eu manifesto a minha realidade física fora de acordo com o reflexo do meu coração, do que tem dentro da minha experiência, da minha vivência, de como está meu coração. O quanto mais leve for o meu coração, no sentido de carregar mágoas, ressentimentos de pessoas, mais leve vai ser a minha vida no físico, né? O quanto mais eu carrego e prendo pessoas na minha história, que nem essa menina me prendeu por 5 anos, né? E existem situações onde a gente percebe que existem, não, todos nós, eu acredito que temos alguma história com alguém nesse sentido de estar presos a vidas. Imaginou o que que é ser preso na energia de outra pessoa por vidas? E muitas vezes cobrando, machucando, um afrontando o outro. As nossas relações são isso, né? Tanto a nossa relação conjugal, né? Normalmente o 99% dos relacionamentos amorosos, eles são kármicos, são resgates kármicos, são coisas que você tem que ali resgatar com a pessoa, aprender com a pessoa, transformar do lado da pessoa, evoluir com a pessoa, né? E as nossas relações ao nosso redor também, principalmente a nossa família. Então, o cônjuge e a família é onde a gente tem os nossos maiores aprendizados, né? É, então é melhor a gente fluir com tudo isso, gente, porque não tem para onde correr, né? Não tem caminho fácil. É aquilo, é difícil emagrecer, mas também é difícil lidar com a dificuldade de estar obeso, né? É difícil o vício, é difícil perder o vício. Qual o difícil que você escolhe? É muito isso. Mas assim, a gente não tem saída, não tem para onde correr. Você sempre vai ter que tentar ir para o melhor, ser melhor do que você foi ontem, evoluir para o melhor. Porque se você não fizer a lição de casa, você vai continuar, assim como a gente diz na oração de Anubis, né? Para limpar os nossos karmas de vidas passadas,
A gente fica ali repetindo por tantas e tantas vidas, e o que a gente vê no trabalho de apometria, no trabalho com a tábua, no trabalho de regressão, eu faço todos eles. A gente vê na vida passada, né? Se a gente regride, se a gente volta, a história é a mesma, com a mesma pessoa, do mesmo jeito. É muita encarnação fazendo a mesma burrada, gente. Então, o conceito da proatividade, o primeiro ensinamento, aí vamos colocar como um primeiro ensinamento de Kabbalah para vocês, é o parar essa roda de samsara. Então, como é que é essa roda de samsara? Vamos colocar o pai e a mãe aí, né? Que devem ser uns karminhas nossos, ou irmãos, né? Enfim, o cônjuge. Quem é difícil para você, coloca aí na roda de samsara. A pessoa veio numa vida passada e te prejudicou. Aí você vem nessa vida e prejudica a pessoa de volta. Aí encarna de novo, a pessoa te prejudica de novo. Encarna de novo, você prejudica. A gente fica alternando quem faz pior. Só que a vida vem vindo numa amenização desses karmas, né? Então, lá atrás a gente fez muito pior. Agora tá mais ameno, né? E a ideia é que a gente continue amenizando até que a gente consiga se amar, até que a gente consiga fluir nessas relações, né? Então não tem para onde fugir. Se você continuar se ferindo com as relações que você tem, com as pessoas que você tem à sua volta, você vai continuar repetindo essa história com eles. Então se liberta logo. Então o que que esse primeiro preceito fala, conceito fala? Que alguém tem que parar essa roda de samsara, que alguém tem que parar de bater, que alguém tem que parar essa briga e que seja você, né? Os méritos vão ser seus. Então, se a pessoa me prejudicou na vida passada e nessa vida está aqui me cobrando, ali alfinetando meu calcanhar de Aquiles, eu vou entender que eu devo sim alguma coisa para essa pessoa. Então, em vez de dar de volta, eu vou tentar amenizar, eu vou parar essa briga, eu não vou dar de volta outro tapa. Então, era isso que Jesus queria dizer quando ele falava que se alguém rouba teu manto, tua capa, dá também teu manto, né? Se alguém rouba, se alguém dá um tapa na sua face, dá também a outra. É para você parar e não retribuir a ofensa, o tapa, a ferida, a energia má que você recebeu, para que a gente possa parar esse ciclo de guerra, de briga, né? Para que a gente possa parar a briga, né? Isso não é fácil, tá, gente? Eu estou falando aqui, é exercício para o resto da encarnação, mas esse é o caminho. E para mim não é tão fácil, assim, se não é fácil para todo mundo, eu que sou de Gevurax, que o regente é Marte, que gosto de uma peleja, que pago para entrar numa briga, é pior ainda, né? Então, realmente, para mim, é o meu aprendizado acessar a energia de reset que faz o equilíbrio com a esfera de Gevurah, para ter o amor incondicional, a compaixão e não ir para a briga, né? Então, esse é meu aprendizado de encarnação. E isso é autoconhecimento. E entender que eu sou de Marte e que as coisas pegam para mim num sentido de eu querer ir para cima para a briga, faz toda a diferença na minha vida. Porque quem me olha é, é difícil eu acho, né? Que é difícil de dizer que meu regente é Marte, né? Porque eu pareço ser muito pacífica, né? Eu pareço, gente, mas eu tenho que usar o exercício da compaixão aí, assim, tipo, 1000 vezes por minuto. Não, não é tudo isso, tô brincando. Eu tenho que colocar a compaixão na frente para não ficar irada, para não entrar na ira, e não querer revidar o mal que a gente recebe, né? Então, esse é o primeiro preceito, o primeiro conceito aí da proatividade, de você conseguir ver que tem alguém ali te lesando, te prejudicando, querendo o seu mal, querendo puxar o seu tapete, e que você não vai fazer o mesmo, e que você não vai fazer o mesmo, e não vai se abalar, e não vai abaixar a cabeça e vai seguir em frente, plena, no salto alto, poderosa, poderoso, e vai seguir adiante com o que for o teu propósito como guia, com o que for o teu amor como guia,
com o que for o teu caminho como guia. Isso é ser mago, né? E é muito mais do que isso, porque a gente consegue ainda entrar, fazer oração, transmutar até a energia do outro, a gente pode fazer um Ho oponopono, divindade limpa em mim o que está causando esse problema com fulano de tal, né? Sinto muito, te amo, me perdoe, estou grata, né? Você vai mantrando, vai limpando. O Ho oponopono funciona muito, gente, funciona, né? Pode funcionar para tudo, pode funcionar para você limpar as suas memórias de dor, suas dessa encarnação e ancestrais também, né? Dos seus pais, cargas aí que você vem carregando, que a gente carrega. Então, tem muito trabalho interior para ser feito, né? E isso é ser uma alquimista. É pegar, não é transformar ouro chumbo em ouro, né? É transformar o ódio, a ira, a raiva, o sentimento do ressentimento que alguém tem por você ou que você tem também. A gente também não é santo, né? Não sou nada santo. Mas transformar isso para que isso não afete a minha vida, para que isso não seja, o ídolo da minha vida. E aí podemos falar desse conceito também da idolatria, né? Eu tenho imagens, eu amo as imagens dos meus ciganos, da minha pombogira, do meu Exu, enfim. Eu tenho imagens, eu não me sinto idólatra, eu não me sinto, porque nada me domina na minha vida. E se eu perceber que alguma coisa está me dominando, eu tenho como ter controle sobre isso, porque eu já tenho conhecimento, eu já tenho consciência de como funciona as leis do universo, as leis da vida. Então, é uma questão de escolha para mim, né? Então, idolatria para mim é deixar alguma coisa me subjugar, me submeter, né? Então, é eu ser presa a lutar porque quero ter, por exemplo, o dinheiro, né? Pode ser o meu Deus. Eu posso viver, tentando correr atrás de dinheiro. E veja bem, um dos conceitos para o cabalista é eu sou próspera, próspera, feliz e saudável. E eu sou mesmo. O que eu preciso vem a mim, a providência divina, a mão de Deus sempre supre tudo que eu preciso, e supre mesmo, de uma forma maravilhosa que a gente ganha presentes assim que fica até assim. Misericórdia, como que pode? Olha que coisa gostosa que eu ganhei, né? Olha que presente lindo, assim, né? Do universo. Porque às vezes são situações, às vezes são carinhos de pessoas, às vezes é o amor de alguém, às vezes é a consideração ou a gratidão de alguém. São coisas que não têm valor que pague, né? E eu sou rica de muitas dessas coisas, eu me sinto muito rica, né? Então, idolatria é deixar alguma coisa dominar a minha vida. Eu idolatrar alguma coisa, eu dar o poder da minha vida para alguém, para alguma coisa, pode ser para o cônjuge, pode ser para a mãe, né? Se a mãe domina a nossa vida, você pode estar idolatrando a sua mãe, né? A gente tem que ter o respeito, amor e carinho pela mãe, pelo pai, pelo cônjuge, por todos. Mas ninguém pode dominar a nossa vida. A gente não pode entregar o poder da nossa vida para ninguém. Então, percebe que são conceitos que você vai ouvir em muitas religiões, mas a interpretação, o jeito de lidar é diferente, né? Então, eu não me sinto idólatra dos meus amigos espirituais. Eu sou feliz por tê-los como companheiros de jornada. Eu sou grata pela proteção que eles me dão, né? Por ter a força deles na minha vida. Isso me traz um poder e uma força muito grande de saber que eu nunca estou sozinha, né? Que eu sempre vou ter a força ali agora. Então, eu acho que eu tenho uns sirianos aí, tem uma galera forte pra caramba. Então, isso me deixa feliz, isso me deixa grata. De nossa, que legal. Eu acho que eu cheguei, acho que eu subi mais uma oitava, porque agora eu estou tendo merecimento de estar com mais essa energia super bacana, né? De estar com mais essa galera de luz aí super forte. Então, esse é o meu ponto de vista, gente. Então, eu não estou idolatrando eles, eu admiro sim a força, o poder de cada um dos meus mentores espirituais, das equipes que trabalham comigo,
Sou extremamente grata a todas que fazem parte da minha vida, que estão comigo, mas eu não idolatro ninguém. Eu não idolatro ninguém, nada nem ninguém, né? Pelo contrário, hoje eu sei muito mais, talvez, do que há 12 anos atrás, que eu tenho que contar com a minha força para prosperar, para minha saúde vingar, para eu ir atrás do que eu preciso, enfim, é a minha força que tem que sustentar o meu sistema, é a minha força, é a minha capacidade que tem que estar à frente de tudo, enfim. E aí eu acredito que eu não estou idolatrando nada nem ninguém, estou idolatrando a minha conexão com o que para mim é Deus e a luz divina. O que para mim é Deus dá para fazer um outro vídeo, gente, porque eu nem sei mais se eu sei explicar o que que o divino significa na minha vida, mas significa, claro. Eu tenho o divino sagrado na minha vida, mas o que é esse sagrado na minha vida, assim, do conceito que as pessoas têm, eu acho que hoje é muito diferente, né? Tem até uma colega que fica indignada comigo quando eu falo, às vezes, alguma coisa do gênero que Nossa Senhora de Fátima foi um extraterrestre que apareceu lá atrás, iluminou no céu, né, o dia do milagre, e que ficar chocada comigo, assim, né? Então, eu tenho conceitos muito diferentes. Eu acredito nos extraterrestres, nos sirianos, arcturianos, pleiadianos, né? Enfim, em que nós somos aí, na verdade, uma raça entre muitas, entre milhares, né, de outras, né? Em milhares de galáxias. Então, é muito mais além do que a gente pode pensar. O conceito, então, que eu queria falar da proatividade é esse, que quando alguém, se você está pleno, saindo de casa, fez a sua meditação logo cedo, fez a sua oração, fez o seu mantra do seu santo anjo guardião, está ali iluminado, direcionado, focado com o que é teu caminho, e aí você sai, alguém te fecha, te tenta ser violento com você, alguém te assalta, rouba teu telefone de uma forma violenta. Lembra que isso está dizendo muito mais sobre essa pessoa que, que na verdade é um coitado, uma coitada e que está precisando de tudo, que está perdido, que está, enfim, desviado, né, de caminhos de luz, enfim, diz muito mais sobre essa pessoa do que sobre você, né? E que a gente tenha a capacidade de levantar a cabeça, respirar fundo e falar: isto não me pertence, né? Isso não me pertence, isso não vai ficar comigo, essa energia ruim não vai ficar comigo. E não receber, né? E não receber, e seguir pleno, né? Mesmo que alguém te maltratou, te fechou, foi grosso com você, não recebe, né? Não recebe. Na PNL, na programação neurolinguística, entre as técnicas de marketing, né, técnicas de venda, né, as empresas trabalham muito com isso. Eu tenho, né, eu sou master em programação neurolinguística. A gente aprende muito isso, né, do rapport, né? E quem tem o maior controle sobre si domina o sistema, pode controlar o sistema. Por quê? Porque você aprende a espelhar e a conduzir. Então, você conduz a energia, isso é criar o rapport. Eu falo disso até no meu curso de baralho cigano. Então, por exemplo, alguém liga, se você tiver consciência, controle e autocontrole para dominar a situação e levar ela como você bem quer. Isso é ser mago, gente. E a gente tem essa capacidade, só que exige treino, conhecimento, sabedoria, enfim, exige aí algumas coisas. Mas alguém te liga e a pessoa está extremamente ou triste, ou frustrada, ou com raiva, chorando, desequilibrada, e está ali despejando todo aquele lixo em você, né? O que que a gente pode fazer? A gente pode entrar no tom da pessoa, né? A gente faz muitas vezes isso de uma forma até inconsciente. Você começa a falar com alguém que tem sotaque, é como se você puxasse um pouco o sotaque junto com a pessoa, né? Entrasse no ritmo cantado de falar da pessoa.
E aí você entra naquele rapport, naquela energia que a pessoa tá, só que aí você vai conduzindo. Então, eu, por exemplo, eu consigo fazer isso. Eu entro no mesmo ritmo de desespero da pessoa, mas aí eu vou diminuindo um pouco o tom, vou acalmando o meu tom e a pessoa vai vindo comigo. E aí, até desligar o telefone, essa pessoa pode estar até rindo, porque eu sou dessas, né? Eu consigo, gente. Eu consigo, sim. E aí eu consigo fazer a pessoa mudar ali aquela vibração de estar desesperado, frustrado, com raiva. Eu normalmente eu transmuto quem vem para mim, sim. Normalmente eu conduzo e ajudo as pessoas a ficarem mais equilibradas depois de estarem no contato comigo. Isso é ser mago, né? Faço isso com que intenção? Eu acho que é mais saudável ficar num ambiente equilibrado. Ninguém merece, ou então nem atendo. Às vezes eu nem atendo o telefone, porque às vezes eu não estou na vibe da pessoa que está me ligando, seja lá o que ela quer para mim, né? Quer comigo, seja despejar, seja pedir, né? Seja precisar de alguma coisa, assim. Às vezes eu não estou na vibe, eu não atendo, eu não quero receber aquilo, né? E é isso, né? Mas a gente pode sim, né, entrar em contato e conduzir, transmutar e fazer essa alquimia, né? Fazer essa alquimia dos sentimentos, dos pensamentos, e deixar a pessoa até com uma luzinha, né? A gente pede para os nossos mentores a iluminarem, né, e mandarem na pessoa uma paz, e a pessoa fica melhor, né? A gente tem esse potencial, só que a gente não sabe usar. Eu espero passar alguns conhecimentos, alguns ensinamentos do que é ser mago, do que é ser alquimista, através de uma série de vídeos. Vamos ver se eu continuo falando, se eu venho aqui falar para vocês. É, esse foi o conceito, né, da proatividade. Então, ser proativo é não ser reativo, é conseguir não reagir a tudo que acontece. Então, a postura mais correta seria ser um observador. E quanto menos a gente interfere, mais a gente consegue fluir no fluxo da vida, né? Quanto menos você tenta interferir, mais você surfa nessa onda, né? Eu vi alguns vídeos no YouTube, o pessoal falando, o universo funciona ao contrário, né? Você não tem, como se fosse uma não resistência, né? Que quando você quer muito uma coisa, ela não acontece, aí quando você solta, ela acontece. Não vou tentar copiar tudo o que eu ouvi, né, num outro vídeo do YouTube, mas eu trouxe isso porque esse fluir, né, da não reação é mais ou menos isso, né? É a gente saber o que que realmente a gente quer, mas a gente não depositar demais, né? É, não idolatrar, não submeter a nossa energia a nada, né? E aí tudo fica mais harmônico e mais leve. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, mas enfim, eu vou ter mais vídeos aqui para ficar falando mais para vocês. Acho que nesse primeiro eu queria falar sobre a proatividade, que eu acho que é um primeiro passo. Então, é não ser tão reativo, não reagir e saber separar o que é seu do que é do outro e não receber do outro aquilo que você não quer receber. Eu tenho essa postura muito firme com muitas coisas. Eu consigo, sim, a pessoa pode estar gritando, se eu quiser, eu consigo ficar equilibrada e não gritar junto, né? E não entrar no nervoso, ou consigo entrar e conduzir como eu disse. Mas eu consigo também perceber, por exemplo, ações, sentimentos de outras pessoas para comigo, que eu também só correspondo se eu quiser. Então, eu consigo ter esse equilíbrio, só que para isso a gente precisa entender quem somos. A gente tem que ter já um autocontrole de si mesmo, e isso não é tão fácil.
Isso é ser mago também, né? É a representação do pentagrama, a soberania do espírito sobre a matéria. Por isso que o mago, ele vence primeiro as quatro etapas dos quatro elementos, ele tem que dominar cada um dos quatro elementos, dominar o fogo em si, que é a ira, dominar o medo em si, dominar a água, as suas próprias emoções, ter o controle do seu emocional, ter o controle do ar em si, ter o controle da terra em si, para poder depois controlar o próprio espírito e o ambiente, o que está cocriando. Então, não é só lei da atração, como o pessoal também fala nas mídias, né? Não é só lei da atração. Tem todo um exercício, tem toda uma prática e tem todo um conhecimento, mas é muito bacana trilhar, vale a pena. E, como eu disse antes, não tem para onde fugir. O melhor é tentar evoluir, já que temos que ter trabalho de qualquer jeito, já que vamos sacrificar, ter sacrifício, enfim. Então, que seja pelo menos para ser alguém melhor, né? A disputa não é disputar com outra pessoa fora, ser melhor que o outro, é ser melhor do que eu mesma fui ontem, é ser um pouco melhor amanhã, né? É tentar ser melhor, né? Esse é o caminho da evolução, do autoconhecimento, da expansão de consciência. É nisso que eu acredito e é isso que eu quero passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar trazer mais ensinamentos aqui. E espero que vocês gostem, espero que seja contribuição. Gratidão, gratidão a todo mundo que me ouviu falar tudo isso. E Shalom, Aleichem. Gratidão.